Cavalcante, seja bem-vindo, nosso zagueirão, ao Bom Dia Fox. Vamos com notícias do Corinthians, André. Tudo bem, Lívia? Bom dia pra você, bom dia, Fox. Treinamento do Corinthians rolando solto na manhã desta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava. Treino visando esse jogo de domingo contra o Ceará, 11 da manhã em Itaquera, mas dá pra dizer que apesar do treinamento ser focado nesse próximo objetivo, o planejamento do Corinthians não está totalmente focado para esse jogo, não. O planejamento do Corinthians com a sua força máxima, a sua força principal, tá voltado para sequência. Depois do jogo do Ceará, que vem 3 compromissos importantíssimos para as pretensões do clube nessa temporada 2018. Isso porque na quarta-feira da próxima semana tem vitória pela Copa do Brasil, jogo eliminatório, jogo da volta, depois do empate por 0-0. Muito importante para o Corinthians, portanto, seguir vivo na Copa do Brasil. Depois do Vitória, tem o clássico contra o Palmeiras no outro final de semana em Itaquera. Não precisa nem falar nada, é só um clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E depois desse clássico contra o Palmeiras, tem Deportivo Lara pela Libertadores. E o Corinthians, todo mundo sabe, se complicou um pouquinho na Libertadores depois da derrota para o Independiente. Estou explicando todo o cronograma aí do Corinthians nos próximos dias, justamente para justificar o treinamento de agora. Vou mostrar para vocês em campo, em um dos campos aqui no CT Joaquim Grava, a gente só vê de força máxima assim, jogador que pertenceria a essa força máxima, que seria titular, o Jadson. De resto, todos os outros principais jogadores na parte interna do CT fazendo treinos mais leves, justamente para se preservarem para os outros 3 jogos seguintes depois desse compromisso contra o Ceará. Lembrando que o Corinthians, além desses jogadores titulares que estão na parte interna do CT, tem jogadores lesionados e não são poucos. São os casos dos volantes Ralf, René Júnior, lateral direito Fagner, mais recentemente o atacante Cleison. Esses não ficam à disposição nem para o jogo seguinte contra o Vitória. Só voltam, a princípio, depois da Copa do Mundo. Pelo menos o Ralf, o René Júnior e também o Cleison só voltam depois da Copa do Mundo. O caso do Fagner vai ser reavaliado semana a semana, mas também é bem complicado do Fagner ficar à disposição antes da parada para o Mundial na Rússia. Nesse momento vocês estão vendo aí que os jogadores deram um pequeno intervalo e o Fábio Carille comandava uma atividade de contra-ataque. Jogadores de um setor mais ofensivo, procurando gol, jogando no mano a mano contra alguns zagueiros, e deu uma paradinha nesse momento, mas daqui a pouquinho a gente deve ter algum outro tipo de atividade e o Corinthians vai com um time bem diferente do que a gente costuma ver para esse jogo contra o Ceará. Tem muita procura por parte da torcida, 30 mil ingressos já foram vendidos com antecedência, mas o que estará em campo vai passar bem longe do time que seria considerado ideal pelo técnico Fábio Carille. Lívia Calheiros, amigos do Bom Dia Fox. Ô André, eu tenho uma pergunta para você que vai em cima de uma informação que você passou aí. O Fagner vai ser avaliado semana a semana. Eu confesso, pessoal, que eu não consegui entender ainda essa projeção do Departamento Médico do Corinthians. Que a primeira informação que veio é que o Fagner, né, André, ficaria fora dos 2 jogos do Corinthians na sequência. Um já foi contra o Independiente, o outro seria contra o Ceará. Mas pelo que a gente tem acompanhado, o Fagner não tem condições de voltar nessa outra semana, nesse cronograma que você divulgou agora há pouco, André. Ou estou enganado? Existe alguma possibilidade? Não, essa situação do Fagner está um pouco mais misteriosa do que normalmente, porque o clube não divulgou, né? Se é uma contratura, se é um estiramento, se é um edema. A gente sabe que ele tem uma lesão na coxa direita, mas dependendo da gravidade dessa lesão, pode se arrastar aí durante algumas semanas e desfalcar a equipe por mais tempo, colocando ali um Mantuan na lateral direita da equipe titular e dando uma sequência para esse garoto de apenas 20 anos. Agora tem o seguinte também, Calheiros. A lesão, pelo fato do Corinthians já não ter descartado o Fagner de primeira, assim, logo de cara, a lesão não foi tão grave assim. Isso a gente já pôde apurar. Teria condição aí de voltar em mais uma semana, de repente. Só que aí tem um detalhe que é fundamental, na verdade, não chega a ser um detalhe, talvez o momento mais importante da carreira do Fagner. Ele está aí perto de poder ser convocado para uma Copa do Mundo. Pela primeira vez na trajetória dele, ele tem essa chance de ir para um Mundial. Então o Corinthians
certamente nos bastidores está avaliando justamente isso. Será que a gente retorna o Fagner, faltando 1, 2 semanas para a convocação do técnico Tite? Lógico que ele é um cara muito importante por aqui, mas já imaginou, o Fagner retorna, tem uma lesão mais séria e por isso é cortado da lista do técnico Tite? Até isso está sendo levado em consideração, por isso o Corinthians está tratando essa questão do seu lateral direito principal de uma maneira mais misteriosa do que normalmente o faz. Pois é, e tem que ser tudo muito pensado, porque se ele volta, André, ele pode acabar se lesionando de uma forma mais grave. Se ele não volta, se vão poupar o Fagner, a seleção pode questionar, olha, ele não vem jogando, a gente não vem acompanhando e não temos noção. Lógico que eles entram em contato, né, com toda a comissão técnica do Corinthians, mas fica aquela expectativa de como ele voltaria a atuar. Agora, André Cavalcante, você falou da situação do lado direito do Corinthians. Fagner está fora, o Mantuan vai seguindo ganhando mais espaço, mais rodagem. Do lado esquerdo, André, nós vimos no jogo da Libertadores contra o Independente que o Corinthians voltou a sofrer na lateral esquerda. O Sid Clay não deu muita conta ali do Mesa, do Independente. Eu gostaria que você falasse sobre a lateral esquerda, se vem mudanças, quem é que deve atuar nesse jogo contra o Ceará, e sobre o ataque. Quando é que o Roger entra em campo, André Cavalcante? Boas perguntas, Lívia. Sobre a lateral esquerda, Sid Clay, como vinha atuando muito bem antes desse jogo contra o Independiente, ainda tem status de titular, mas para esse jogo contra o Ceará, a disputa pode novamente se abrir. Juninho Capixaba está treinando. Ontem, por exemplo, no único esboço que o Carille fez para esse jogo de domingo, ele já utilizou o Juninho Capixaba por aquele setor. Então o Juninho Capixaba deve ter a chance de jogar 90 minutos contra o Ceará e tem que jogar bem, né? Porque ele, todo mundo sabe, foi contratado inicialmente para ser o substituto do Arana, teve oportunidades seguidas, não correspondeu. O Sid Clay chegou atropelando e se tornou titular absoluto. Então, essa disputa pode voltar a ficar em aberto, dependendo do rendimento do Juninho Capixaba no domingo em Itaquera. E com relação ao ataque, o corintiano se pergunta, né? Como é que faz? Se joga com ou sem centroavante? Isso tem muita gente dizendo que está fazendo falta para o Corinthians na Libertadores, porque o Roger não está inscrito na Libertadores, e na Copa do Brasil o Roger já jogou pelo Internacional, não pode disputar essas duas competições no momento. O Roger só poderia ficar à disposição na Libertadores a partir das oitavas de final, mas no Campeonato Brasileiro, que é justamente a competição desse próximo compromisso de domingo, no Campeonato Brasileiro o Roger está livre, leve e solto para jogar, está inscrito e vai fazer sim a estreia dele neste próximo domingo. O Roger vai comandar o ataque corintiano e é o que a gente espera que seja, como eu já disse, esse time bem diferente. Até outros jogadores que a torcida vem cobrando para ganharem mais minutos, esses jogadores devem ganhar oportunidades também. O Pedrinho deve começar como titular pelo lado direito, o Marquinhos Gabriel, que foi bem quando entrou contra o Independiente, deve começar o jogo também. Enfim, aos poucos, os jogadores que estavam ali sendo preteridos ou com pouco espaço vão ter a chance de jogar, justamente porque depois do Ceará vem compromissos que o Carille vai ter que contar com todo mundo e contar com força máxima. Então, quem quiser beliscar um espacinho, mostrar seu valor, tem que aproveitar esse próximo domingo. Boa. André Cavalcante, a gente volta a te acionar daqui a pouco, mas qualquer movimentação diferente aí no CT Joaquim Grava, a gente fica aqui no aguardo do seu chamado e nós estamos e seguimos com as imagens ao vivo, viu, André? Combinado? Combinadíssimo, valeu! Valeu, tá aí, imagens ao vivo direto do treino do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava. Calheiros, muitas novidades, um Corinthians totalmente diferente contra o Ceará, porque depois do Corinthians tem o Vitória pela Copa do Brasil, o primeiro jogo ficou 0-0, tem o clássico contra o Palmeiras e tem o jogo da Libertadores, lembrando que o Corinthians se complicou na Libertadores porque perdeu em casa. Agora, é um tema bacana esse do Roger, né? E também do Sid Clay pra gente discutir aqui, Paulo Lima e Leandro Quesada. Esse é o detalhe trazido pelo André, né? Lembrando pra gente aqui, Roger não pode atuar na Libertadores porque por enquanto não está inscrito. Na Copa do Brasil já atuou. Imagine se o Roger vai bem no final de semana. O trevo que não fica na cabeça do Fábio Carille na montagem do time para buscar. E também na Copa do Brasil. Tem esse lado da moeda também. Tem. Como você disse, Copa do Brasil esquece. Não dá mais para inscrever o jogador, já defendeu o Internacional. Libertadores só a partir das oitavas de final.
Não sei se há necessidade do Roger nesse momento para ajudar o Corinthians a se classificar na Libertadores. O Corinthians tem condição de se classificar sem a presença do Roger. Agora, para disputar contra o Ceará é muito legal, porque esse é o jogo em que você pode fazer os testes e descansar a rapaziada que está mais cansada. Porque contra o Vitória, a gente discutia isso ontem no expediente, não é, Paulo? Contra o Vitória e contra o Palmeiras, gente, é aqui, ó, é faca no pescoço. E se atuar bem contra o Ceará, Paulo Lima, pode dar mais trabalho para o elenco principal depois, né? É o jogo para mostrar serviço. Por exemplo, eu estava ali observando enquanto o André falava, o Danilo, né? Que parece que vai ser uma peça, pelo menos está de colete azul ali e está aparentemente escalado desse time titular. É mais uma alternativa que tem o cara, ele provavelmente para pôr o Rodriguinho, que sentiu o desgaste nesse último jogo, né? O Rodriguinho foi muito abaixo da média daquilo que ele vinha representando. Mas a presença do Roger ali, eu acho que nesse momento, é para o cara testar uma maneira diferente do Corinthians jogar para o futuro, como o Quesada falou, lá nas oitavas, né? Na fase de grupos lá de mata-mata, aí sim com o Corinthians classificado, a expectativa de todos nós aqui que o Corinthians passa, poder ter uma alternativa de jogo, um homem referência que o Corinthians não teve até agora, desde a saída do jogo. É esse jogo contra o Ceará, que até agora também não venceu no Campeonato Brasileiro, jogando em casa, diante da torcida, que pode se fazer todo esse tipo de modificação. Não gosto da palavra experiência, porque não acho que não é experiência. Está todo mundo ali no dia a dia, todo mundo treina, o Carille sabe com quem conta, qual é a função de cada um. Ou seja, é a maneira de botar um time em campo com uma peça nova que chegou de um outro clube e que é aquela peça que o Corinthians não tinha, que no caso é o Roger. Tomara que dê certo, o Roger fez bem ao Botafogo, não foi bem no Inter, mas para suprir a ausência do Jô, ainda é cedo para falar que o Roger vai ser essa peça fundamental. Nós já decidimos se nós gostamos do Corinthians assim, sem um centroavante de referência ou com um centroavante. Porque teve jogo que o Corinthians entrou com a linha de 4 na frente, sem uma referência, e nós elogiamos. Tá jogando assim, né? No jogo contra o Independente, depois do gol rápido, o susto, metade do primeiro tempo o Romero fez esse papel lá na frente. Decidimos, já temos uma opinião, um comum acordo aqui, é melhor com o centroavante de referência, é melhor infiltrando ora Rodriguinho, Jadson. Acho que é legal você levantar essa questão, porque assim, não é possível algo que deu certo contra o Palmeiras 2 vezes, que deu certo em Avejaneda contra o Independiente, seja agora uma porcaria. Né? Não é. Não é. Mas é o que o Paulo falou, o Corinthians está ficando muito previsível também. É importante você saber jogar com a presença de um cara mais fixo na área, que não vai ficar plantado como um cone ali, que saia mais. Ao contrário de alguém que esteja fora da área e vá para a área de vez em quando, como, por exemplo, o Rodriguinho vem fazendo nos últimos jogos do Corinthians. Você acha mesmo que com a presença do centroavante, no caso o Roger, você está falando em previsibilidade, você acha que o Corinthians não ficaria mais previsível com essa referência? Com o centroavante você puxa pelo menos 2 jogadores para cima do centroavante. Pois é, mas esses 4, essa linha de 4... deixaria de se infiltrar. E como você falou agora há pouco, ora infiltra o Romero, ora infiltra o Jadson, ora infiltra o Rodriguinho. É uma movimentação de 4 jogadores que, de acordo com o jogo, eles não guardam posição. Não, eu não estou dizendo que seja ruim, mas é a observação, eu estou dizendo que é uma nova forma de você se comportar. E tem essa questão que a Quesada levantou também, você como homem de área, você deixa 2 zagueiros sem poder trabalhar muito com a liberdade do campo. Então, ou seja, jogar o Roger lá dentro, e o Roger não é um cara também estilo trombador, né? Ele não é um estilo trombador, ele é um cara mais técnico, sai um pouco da área. Eu acho que é mudar o esquema quando necessário. Eu acho que o Carille preferencialmente vai jogar com Jadson e Rodriguinho na frente. É o esquema que tem dado certo. Olha aqui, pessoal, daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Fox, nós vamos falar do Vasco. Olha só que situação, hein? Torcedores agora há pouco invadiram o treino em São Januário. Então já nós vamos destacar informações do Vasco e vamos falar também do caso do Guerreiro, né? Guerreiro está retornando hoje ao Brasil, não saiu ainda o resultado final do julgamento ontem no tribunal, né? Na Corte Arbitral do Esporte, até 30 dias para sair essa sentença, né? Mas otimismo muito grande. Nesse momento, terminou a suspensão. O Guerreiro está livre para jogar futebol, pode até mesmo ser relacionado para o jogo de domingo contra o Internacional. Boa. Então já vamos ao Vasco, vamos falar do Flamengo também. E o clássico do final de semana, né? O clássico do mundo. Quem será o rei do clássico? Eu imagino que você já deve estar muito feliz, porque hoje é sexta-feira, mas você pode ficar ainda mais feliz no domingo, porque no domingo tem Barcelona e Real Madrid, a partir